Voltamos, Brasil. E agora o nosso debate, né? A gente está voltando com o nosso debate aqui na Tarde Show e você pode participar. O telefone está liberado, 031 41 84010402. Você pode dar a sua opinião. Estou recebendo os meus convidados ilustres aqui, olha. Já vou avisar todos aqui, ó. Doutor Pedro Lesse. Bem-vindo, doutor Pedro Lesse. Obrigado. O Paulo Cremonese, advogado. Bem-vindo, Paulo. Tudo bom? Prazer. O padre Adilson Supristi, que é padre da Igreja Católica. Tenho mais aqui. O Paulo Cremonese. Minha ficha aqui tá uma beleza. Nádia, cadê minha ficha de mão, Nádia? Você pega minha ficha e leva. A Nádia ela quer ficar lendo a minha ficha. Que coisa, Nádia. A minha ficha aqui para eu falar o nome de todos os meus convidados. Tá aqui também, ó. O Eduardo Lima, que é publicitário, né, Eduardo? Eduardo, mas está dando o que falar isso, hein? O Eduardo é publicitário, gente, responsável pelo guia, o guia São Paulo de Bolso, que é a favor. Tem as imagens aqui, eu vou mostrar a você, porque teve na Parada Gay agora, fizeram umas fotos com as imagens sacras, as imagens dos santos da Igreja Católica, que eles dizem que não é. Então, assim, eu acho que a intenção foi válida, que as pessoas se cuidem, se preservem, isso é bacana, essa é a ideia. Mas deu o que falar porque as imagens dos santos da Igreja Católica, exposição na última Parada Gay, dizendo que sem camisinha nem santo ajuda, que foram essas as camisinhas. Deixa eu mostrar, tá na minha mão aqui, ó, algumas imagens. Tem as imagens aí em cima, né, gente, ó. Tem algumas imagens aí na TV para mostrar? Só para poder, quem está em casa, poder entender, né, gente? Então tem que mostrar para a gente já começar. Vamos mostrar, porque aqui fica muito pequenininho. Esses são os preservativos. Esse guia de bolso é um guia fantástico. Essas imagens, para vocês, meus convidados. Ó. Essa imagem é uma das mais polêmicas, né, o Eduardo? Aquela imagem. Esse o santo representa o amor, né, do bem e amor. Que para a Igreja Católica estão questionando que é São Jerônimo, né? Esse é o santo da força, né? Do bem e força. Esse da proteção. Desde o início, teve esses nomes, essas imagens? Sim, a intenção sempre foi para o bem, né? A campanha veio para falar sobre use camisinha, né? Esse é o sentimento, né? Então, a gente usou a arte para sensibilizar as pessoas, né? Claro, é um segmento que a gente usou características que atraíssem a atenção do público. E esse santo? Esse é o santo da força, né? Se você vê, ele está segurando uma flor, então... Mas um estava com uma espada, que seria meio São Jorge. O outro ele é o santo da proteção, né? Então, ele está portando, esse que eu tô é o da força, justamente... Mas é arte, a gente usou a arte para sensibilizar as pessoas e ficou bonito. Na verdade, não quisemos agredir a Igreja Católica nem religião, a gente não quer que ninguém deixe de usar camisinha, esse é o tema. Use Mas aí camisinha. Vocês colocaram o slogan que foi, eu acho que o que provocou todos os católicos e o mundo todo, né? Poderia ser nem remédio te protege, mas vocês colocaram, nem simpatia santo te protege. Pelas imagens que foram criados santos do bem, né? Cada um... Mas esses santos tiveram, assim, uma inspiração? São os santos da Igreja Católica? Não são, porque eles são criados, eles não são santos católicos. Posso começar a falar? Bom, primeira coisa assim, o grande destaque na questão da parada foi a figura de São João Batista e de São Sebastião. Uma das que rodou aí é justamente a figura de São Sebastião. A grande questão o grande questionamento que deve ser feito é o seguinte: pede-se tanto respeito da atual situação, só que você não respeita a condição do outro. Então a gente tem que partir primeiro do princípio de que o Brasil é a maior nação católica do mundo. Depois, existe uma devoção muito grande em relação à religiosidade popular dos santos nessa maior nação católica. E, de repente, você pega, associa imagens do segmento católico, do catolicismo, para determinados comportamentos. Dentro da moral católica, isso não se aceita. A moral católica diz não. Vamos partir do princípio sempre do direito natural, do direito bíblico e tudo mais, em relação ao relacionamento entre pessoas.
Quando você fala do direito natural, homem e mulher. Quando você fala da moral católica, homem e mulher, está nas Sagradas Escrituras. A grande ofensa se dá aí em relação a isso, não só a questão do slogan. É claro que santo não vai proteger. Não vai proteger mesmo se você não tiver um comportamento regrado e uma atitude correta na sua vida. Isso independente se for parceiros homoafetivos, seja o que for. Nenhum santo vai proteger. A inspiração do santo é para que a gente busque a nossa vida dentro da condição digna. O que eles alegam que não foi inspirado... Imagina, até um cego percebe que isso tem inspiração. Se não fosse, eu não estaria aqui. Exato, claro que foi. Ser inspirado. Claro que foi inspirado. Entendeu? E você não pode ter vergonha de falar que foi inspirado. E parabéns se foi inspirado. Obrigado. Como é o nome do presidente da parada? Eu não lembro o nome dele. Ideraldo Beltrame. Isso, Beltrame, exatamente. Eu participei de outro programa com ele sobre justamente esse mesmo assunto. E ele entendeu de fato, e ele falou, pegou a inspiração. Sim. E aí foi justamente explicado, porque onde você tem... Mas qual é a ofensa, padre? Oi? Qual é a ofensa? Como assim? Qual é a ofensa? Não, posso começar a explicar? Aí depois quando concluir o raciocínio... É que o senhor falou, mas eu não entendi nenhuma ofensa do que o senhor falou no ato dele. Se eu falo alguma coisa em relação ao OAB, você vai se sentir ofendido, não vai? Depende. Eu mesmo critico a OAB. Entendeu? Eu sou católico desde que eu sou criança. Sou fervoroso católico, fervoroso. Certo. Não é? Faço parte da obra de Deus. Se você é fervoroso, você ia respeitar aquilo que pede a igreja. Eu não acho desrespeito. Eu acho desrespeito outras coisas muito piores. Um erro não justifica o outro. Eu acho desrespeito uma coisa muito pior, que é, por exemplo, o não respeito da Igreja Católica com a dignidade. Não é porque eu sou católico que eu tenho que aceitar. Se o senhor é católico, a dignidade do ser humano, em primeiro lugar. Eu conheço muito, padre. Se o senhor fosse um católico fervoroso, o senhor ia conhecer o catecismo da Igreja Católica. Eu conheço, padre. E o que diz o catecismo da Igreja Católica em relação ao homoafetivo, se o senhor conhece? Não diz absolutamente nada. Olha, e o senhor, antes eu tivesse trazido que eu ia provar para o senhor que existe. Não, mas eu também tenho, padre. A gente pode depois se reunir. Eu vou absolutamente nada. A palavra de Deus... Permite? Eu permito, mas então, o senhor tem que permitir também, porque não é só porque o senhor é padre que o senhor tem a verdade. Não, eu não estou tendo a verdade, eu estou defendendo a fé que eu professo. Eu também estou defendendo, mas a fé vem eu vou falar primeiramente de Deus. Sim, de Deus. De Jesus. E o catecismo da Igreja Católica é interpretado em cima da palavra de Deus. Nada que a igreja faz, ela pega o Gálatas nunca fala, o Papa é um ser humano. Claro que é um ser humano. Como nós. Isso é óbvio. Não é, eu também sou um ser humano. Eu não sou anjo. Se eu fosse hoje, eu não estaria aqui. E muito menos se eu fosse Deus, eu não estaria aqui. Mas eu queria dizer o seguinte: a Igreja Católica, depois o senhor pode consultar isso. Se o senhor quiser, pega o meu e-mail, entra no meu site que vai estar aí depois. Eu passo exatamente o número do catecismo da Igreja Católica que diz em relação à pessoa homoafetiva. Ótimo. A Igreja nunca condenou. Nunca. Sim. Ela condena a prática, que é uma grande diferença. Mas aqui o que está vindo ao caso aqui foram as imagens... eu vou explicar para ele. Eu preciso explicar as imagens, o que eu acho que agrediu a todos da Igreja Católica foram santos. É isso que é o que mais chocou. Mas é que eu sou católico e a mim não agrediu. Pelo contrário, parabéns. Chega de falsa moralidade ou falso moralismo. Não existe padre. falsa moralidade. Chega de hipocrisia. Não existe. Também não existe hipocrisia. Padre, a gente tem Você que pode parar, deixar, Anani me cortou, posso terminar de falar sobre o código? E se for muita agressão assim, eu vou parar agora que vou me retirar. Me desculpa. Não. Nós vamos aqui para a gente entender. Então pede para ele ser um pouco mais calmo. O senhor está agredindo como se ele estivesse ofendendo a Igreja Católica. Ele está ofendendo. Eu, como cristão católico, eu me senti ofendido. Então eu estou fazendo a defesa dele. Eu me senti ofendido. Eu sou católico tanto ou mais que o senhor e não me senti ofendido. Você não tem o direito também de me julgar. Tá bom? Direito você não tem, você me conhece a minha vida, você sabe quem sou eu. Tá bom. Não tá bom, não. E o senhor também não me conhece. Não tá bom, não. Não, eu só vou continuar, Dani, eu vou continuar. Tá, por favor. Eu vou continuar e vou explicar depois o senhor fala, doutor, dá licença. Então, o catecismo da igreja chama o homoafetivo a ter o propósito de renunciar à prática enquanto tal. E a igreja o acolhe como mãe. A igreja não condena, não manda ninguém para o inferno. Não é isso. Isso é o grande erro. Fecha aqui para mim. Isso é o grande erro, a interpretação das pessoas que não conhecem os documentos da igreja. A igreja chama o homoafetivo, dentro do possível, para que ele faça a renúncia à prática sexual, associando o sofrimento da renúncia à cruz de Cristo. Se você é católico, está me vendo, consulte lá. Pode até entrar no site do Vaticano, da CNBB, aonde quiser, está lá. Pode entrar também no meu site, que depois eu
indico qual a citação do Catecismo da Igreja Católica. Você está confundindo homossexualidade com castidade e celibato. É outra coisa. Meu filho, o seu voto é outra coisa. Me desculpe, eu não vou discutir mais com você, passa para o próximo. A hora que ele abrir a palavra, eu não falo mais. Só o senhor quer falar? O senhor quer ter a verdade? O senhor não tem. As pessoas que